Conheci a cidade de Lima, no Peru, e eu trago aqui algumas impressões, sem grandes deslumbres, mas cada experiência é uma experiência, né? E algumas delas podem até se tornar dicas, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer via trabalho, mas não dá para desvincular a possibilidade e a oportunidade de conhecer uma cidade tão incrível como é Lima, no Peru, uma cidade importante da América Latina. E eu vou mostrar alguns desses momentos que eu pude vivenciar, né, a experiência impagável. Então, vou mostrar aqui para vocês. Peço já para que tu curtas, comenta e compartilhe aqui, para que a gente possa fortalecer cada vez mais as matérias aqui no canal Marajoando Cultural. Trago aqui uma imagem da chegada da cidade de Lima. A princípio, o que a gente percebe logo é a temperatura, né? Dependendo da época do ano que você visitar, a temperatura pode estar bastante baixa, né? No caso, quando eu estive, estava a 19 graus, né? Aparentemente não vê grandes diferenças, né? Por ser uma cidade da América Latina, assim como outras cidades brasileiras, mas a temperatura chama atenção, veículos também. E aí eu vou passando aqui a partir do momento da chegada até a experiência final. Esse aqui foi no caminho até o lugar onde a gente foi ficar, né? Observei algumas coisas, alguns emblemas aqui parecem muito do povo Inca, né? Talvez seja uma referência, como aqui na Amazônia brasileira se reinventa, se refaz, se copia, enfim. Pode ser essa referência que me chamou a atenção. Aqui a imagem que dá a vista para o Oceano Pacífico, né? A gente não tem essa vista no Brasil, então foi uma das coisas que mais me impactou, assim, quanto à sua beleza, à sua imponência, o Oceano Pacífico. Essa imagem aqui que eu bati de dentro do carro não deu para ver tão bem, mas é a primeira impressão. Aqui a gente também compreende que é um território montanhoso, né? Não é plano, pelo menos, apesar de que a gente não tem problema com altitude, fica próximo do nível do mar, mas aí tem essas imagens aqui de tirar o fôlego, né? O carro passa aqui embaixo, parece ter já princípio de algum tipo de erosão, e tem algumas redes aí que deixam a gente um pouco impactado. Essa aqui é a moeda local, que é o sol peruano, ou soles, como você vai chamar se um dia for, 10 soles, 20 soles, enfim. Essa aqui é uma imagem do bairro de Miraflores, foi o lugar onde eu fiquei hospedado, e especificamente esse restaurantezinho fica em um local chamado Parque Kennedy. Tem vários quiosques, varia o preço da comida nesse lugar, alguns mais caros, outros nem tanto, alguns na média. Mas também é um bairro que eu entendi que seria no centro, se fosse equivaler ao Brasil. É difícil ter uma compreensão em tão poucos dias, mas foi a ideia que eu consegui ter. Aqui também uma imagem do bairro de Miraflores, também no Parque Kennedy, ainda no Parque Kennedy. Aqui na proximidade do Parque Kennedy, mas aí fora do parque, né? Portanto, alguns grafites, algumas imagens dos prédios. Aqui você não consegue ver o céu, isso também chama bastante atenção, dependendo da época do ano que você vê. Se você conseguir ver o céu em Lima, são coisas raras, então aproveite para tirar foto. Mais uma imagem aqui, parece uma catedral lá no fundo. Não consegui visitar espaços como esse, que eu acredito que seria bastante enriquecedor quanto experiência cultural, mas tem outras possibilidades também que acabei tendo. Mais uma imagem também do bairro de Miraflores. Aqui parece uma espécie de linha de trem, ou trilho de trem, na verdade, desativada, né, onde os carros passam, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, também imagem de tirar o fôlego. Ao fundo já é o Oceano Pacífico também. Essa escadaria desce para a parte de baixo, onde tem os trilhos do trem. Aqui fica na orla da cidade de Lima. Na verdade, a orla ela ocupa boa parte da cidade, né? Mas essa parte aqui fica no bairro de Miraflores. E aí tem algumas estátuas, algumas obras a céu aberto em um local conhecido como Parque del Amor. Aqui, Madre Teresa do Sagrado Coração, ou del Sagrado Coração,
parece ser alguém bastante popular no Peru ou na cidade de Lima, mas eu não cheguei a pesquisar muito sobre. Aqui a vista para o Oceano Pacífico, você consegue sentir o cheiro, escutar o som e simplesmente olhar, né? A força do Oceano Pacífico, que é algo que a gente pode ver todos os dias, né? Mais uma imagem do Oceano Pacífico. Também na orla tem esses murais aqui, que tem uma espécie de mosaico com algumas frases de alguns artistas, alguns poetas, né? Pelo que eu consegui entender do espanhol. Mas aqui à margem do oceano, né? Numa parte montanhosa da orla. Ao fundo ali a estátua do Parque del Amor, aqui de frente, portanto, é um lugar que dá bastante casais, não apenas de turistas, né, que é uma área turística, mas também de peruanos, né, foi algo que eu observei, acredito que faça parte dos roteiros também dos casais. Aqui é a imagem mais de perto, aqui é a imagem de outro ângulo, né, a foto que eu tirei da selfie, e mais uma imagem do Oceano Pacífico, agora você vendo os carros passando lá embaixo. E aí seria interessante também a foto ao contrário. Tem uma espécie de morro ou algo do tipo lá no fundo, né, que você acompanha uma cruz, que ele pouco é avistado por conta da neblina, né, que fica cobrindo ele na maior parte do tempo. Mais uma imagem, sempre no bairro de Miraflores, na orla da cidade de Lima. Mais uma imagem de um outro monumento, também na orla, né? Aqui é a imagem da orla para dentro da cidade. Esse aqui é o farol também, que faz parte, compõe a orla de Lima. Aqui é uma imagem já noturna, também do Oceano Pacífico. Aqui é homenagem a um poeta, né? Antônio Cineros, mais um poeta peruano. A imagem do farol de outro ângulo, né? Mais algumas frases de outros artistas no mural de mosaicos. Essa ponte aqui atravessa aquele túnel, né? Que é uma espécie de trilho de trem. E aqui é um shopping, né? Eu, particularmente, não costumo ir muito em shopping de cidade, não é algo que me chama atenção. Esse aqui ele é diferente, né? Ele fica na extensão da orla da cidade e ele é profundo. É como se os andares de cada parte do shopping fosse descendo, né? Então, diferente, né? Embora não se destoe muito do que é um shopping no Brasil, do que é em outro lugar. Mas apenas essa curiosidade mesmo, por isso que eu fiz o registro. A culinária de Lima é muito boa, né? Diferente, mas caprichada. Algumas coisas como o arroz, o milho e alguns mariscos se destacam, né? Mas em geral a comida é muito boa. O arroz sempre acompanha na maioria dos pratos, dos melhores pelo menos. Aqui um pouco do trânsito peruano, né? Nas ruas geladas, já no centro histórico, também é um lugar bastante visitado, onde você pode comprar algumas lembranças e visitar alguns prédios históricos. Algumas imagens populares aqui próximo de um mercado, né? Mais um pouco das ruas do Centro Histórico de Lima, algumas catedrais antigas. Prédios belíssimos. Acredito que do dia, tendo uma imagem de dia, você vai ter outras perspectivas, né? Mas esses terraços aqui, que são de madeiras, são algo que chama bastante atenção, é um marco da cidade de Lima, principalmente dessa região do centro histórico. Você vai ver esses terraços de madeira, apesar dos prédios serem de concreto, em vários prédios. Então, é algo que chamou atenção, que eu ainda não tinha visto com muita frequência em outros lugares. O letreiro da cidade de Lima, também no centro histórico, que tem uma praça central que tem vários prédios ao redor. Aqui é uma espécie de mural, né, que tem algumas imagens que talvez remeta à própria praça central em uma outra época, pelo menos que foi que eu entendi. Aqui também fica na praça central, uma espécie de mercado com várias lojas, enfim. Aqui é a parte de dentro desse local. Aqui é mais um pouco da comida peruana, né? Esse aqui é o cerro, ou porco, né? Uma comida bastante gordurosa, mas também característica. É como se fosse uma comida de boteco, né? Um pouco diferente das outras. Os
também um pouco de como acontece nessa experiência gastronômica peruana. Isso aqui não é um chopp, né? Na verdade é uma espécie tipo um suco, só que quente, né? Provavelmente por conta da temperatura lá que é muito baixa. Então é uma espécie de limonada, parece muito com uma limonada ou uma água suavizada, só que quente. Aqui fica dentro do mercado, né? Uma espécie de, como se fosse uma espécie de boteco ou uma casa de artes. Não sei se tem show de artistas, porque tem várias imagens aqui de artistas latino-americanos e norte-americanos, né? Que me chamou atenção também. Mas talvez tenha show, não tenho certeza. Mas é bonito. Isso aqui me chamou bastante atenção, que foi o preço da gasolina, né? A princípio a gente achava até que o litro da gasolina estava em torno de 18 a 20 reais. Depois a gente foi entender que lá no Peru ele é vendido num galão de 3 litros. Então não é um litro que é 18 reais, é um galão. Então provavelmente vai dar próximo do preço que é no Brasil. Apesar da gasolina tender a ser mais cara por não ter a Petrobras, enfim. Há mais uma imagem aqui agora do bairro Barranco, também, que é outro bairro bastante visitado, né, que tem umas imagens bem bonitas. Na verdade, só pude conhecer à noite, mas mesmo assim valeu a pena. Aqui é uma ladeira que eu passei. Aqui uma imagem vista de cima. Essa aqui é a Ponte dos Suspiros, que é uma tradição na cidade de Lima, no Peru, desde a década de 70, mais ou menos, e que se dizia, né, que você tinha que passar andando, né, prendendo a respiração e fazendo um pedido, né? Você faria um pedido e depois passaria com a respiração presa. Soltava quando chegasse na outra margem da ponte. E as pessoas fazem isso sempre que visitam, é um lugar muito frequentado também por turistas. Aqui na proximidade, também no bairro Barranco, outras imagens, né? E tem escadaria, sobe, desce, imagens em cima, lojas embaixo, boteco, bares, loja de artesanato. Gostei bastante desse lugar, particularmente. Essa escadaria aqui tira o fôlego, literalmente. Também nesse lugar tem vários poemas de outros artistas peruanos, provavelmente artistas populares. A imagem de uma vedete famosa, que eu não recordo agora o nome. Pode ser Suzy Dias, né, como está aqui. Essa aqui é uma das últimas imagens antes de embarcar para o Brasil. Essa aqui foi a última imagem, uma espécie de catedral, um prédio religioso. E aqui também alguns vídeos, né, da chegada da cidade de Lima. Em alguns momentos o trânsito mais fluente do que outros, né? Na chegada estava de boa. A visão para o mar. O penhasco aqui, que impacta a cidade alta, a cidade baixa, se fosse Brasil, Salvador, mas não é, né? Apenas nos faz lembrar. Aqui algumas pessoas tendo como referência, né, para mostrar o tamanho de toda essa altura, dessa dimensão, a margem do Pacífico. Esse mural aqui são os cadeados que os casais colocam algumas mensagens, tem vários deles, chamam bastante atenção também dos turistas. Mais uma imagem do Pacífico, não dá para cansar de olhar. Do parque aqui, você vê aqui no fundo aquele mural lá com as frases, com os cadeados. O shopping, né, que é diferente, o shopping em si chama atenção, né, igual eu falei, não é diferente dos demais. Uma imagem noturna das ruas geladas do Centro Histórico de Lima. Um pouco mais sobre os prédios históricos do Centro Histórico. O trânsito em dia de semana é terrível, muito engarrafamento, e os motoristas costumam dirigir também muito em cima, assim, o limite mínimo, como se fosse uma plena adrenalina entre os motoristas. Mas funciona, aparentemente, mas tem que ter bastante paciência. A escadaria aqui, a maior delas, aparentemente. Algumas frases. E assim termina o nosso passeio pela cidade de Lima. Valeu super a pena conhecer a cidade de Lima, conhecer o Peru. Em breve deve
falar um pouco mais sobre outros pontos que eu não explorei, mas recomendo, se você um dia pensar em ir até Lima, até o Peru, tem outras cidades como Cusco, pontos como Machu Picchu, né, onde você terá que fazer outras viagens para conseguir visitar. E mesmo em Lima tem outras opções que pelo tempo eu não consegui visitar. Mas valeu super a pena, foi uma experiência incrível no lugar de amazônico, de Marajoara, também no lugar de americano brasileiro, né, conhecendo um pouco da cultura dos nossos vizinhos peruanos. Esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir, até a próxima. Tchau, tchau.